Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso Progressive Café. E se você escutou o trechinho de música que eu tentei tocar, talvez você conheça esse conjunto. Nós vamos falar deles, um dos conjuntos mais controversos e fantásticos de rock progressivo que já existiu, o Jethro Tull. O Jethro Tull é um conjunto que acabou em 2014, oficialmente, quando o Ian Anderson declarou que eles não iam mais gravar com esse nome. E os dois últimos remanescentes seguiram cada um para um lado, o Ian Anderson e o Martin Berg, que era o guitarrista. Mas o Jethro Tull começou a tocar há muito tempo, no início da década de 60, assim como outros conjuntos da época. Eu peço desculpa a vocês que já tem vizinho fazendo obra aqui essa hora, conversando embaixo da janela, mas se eu não gravar agora eu não vou gravar mais. Então tem que aturar esse pessoal serrando azulejo aqui. Fazer o quê, né? É o tempo todo. Bom, então, no início da década de 60, três amigos ingleses, Jeffrey Hammond, John Evan, que na verdade era John Evans, e o Ian Anderson, que é o flautista do Jethro Tull, se juntaram e começaram a formar um conjunto. E esse conjunto cresceu muito, chegou a ter 7 componentes, depois se dividiu em dois, o John Evans foi para um lado, o Ian Anderson para o outro, depois eles se juntaram novamente. A banda que remanesceu disso tudo começou a tocar nos clubes londrinos no final da década de 60. Lá, e ela naquela época era muito difícil, porque havia muitas bandas começando, era o rastro dos Rolling Stones, dos Beatles e de outros conjuntos que estavam surgindo, o próprio Pink Floyd surgindo na época. Então, assim, havia muita oferta de músicos e de conjuntos novos. Uma estratégia que eles usavam, que os agentes usavam, era trocar constantemente o nome da banda. Então eles tocavam com vários nomes. Até que teve uma vez que um dos agentes sugeriu: por que a gente não bota o nome de Jethro Tull, que era o nome de um agricultor da Idade Média? Eles tocaram com esse nome e o dono do clube gostou tanto que convidou-os para tocar novamente. Então eles acharam que aquele nome fez sucesso e mantiveram o nome da banda. O Jethro Tull no início era pouco parecido com o que ele veio se tornar. Era uma banda de jazz, de blues, com toque jazzístico. Eles faziam rock misturado com blues, com jazz, era o que eles tocavam. O primeiro álbum deles foi o This Was, foi de 1968. Ele tem uma música muito icônica que é My Sunday Feeling. My Sunday Feeling é bem representativo do que foi o início do Jethro Tull. É uma música que eles tocaram repetidas vezes no setlist deles, é muito legal. Dessa fase, blues e jazz, veio também Stand Up. Stand Up, que é um álbum fantástico, que tem New Day Yesterday, que é uma música fantástica também, eu gosto muito dessa música. E Buri era uma adaptação que o Ian Anderson fez de uma música de Bach, de Johann Sebastian Bach. Nessa época, o Ian Anderson se estabeleceu, depois do stand-up, como o principal compositor e líder do Jethro Tull, papel que ele exerceu até o final. E com isso ele começou a conduzir o Jethro Tull para uma outra esfera, para um outro estilo de música, que é o progressivo medieval, que nós conhecemos mais. Aí vieram os discos Aqualung, que tem aquela música Aqualung, que tem aquele riff fantástico que todo mundo conhece. My God, também do álbum Aqualung, que era um álbum que foi classificado pela crítica como um álbum conceito, apesar de não ser a intenção do Jethro Tull, porque ele falava de Deus, da religião e dessa dicotomia de existência, né, de Deus e religião. Gravavam também Minstrel in the Gallery, nessa época também do progressivo medieval, e depois veio a fase deles de folk rock, que eles gravaram Songs from the Wood, Heavy Horses, Stormwatch, veio a fase eletrônica, onde eles gravaram Broadsword and the Beast, e veio a fase hard rock, onde eles gravaram Crest of a Knave, e finalmente a fase world music, onde eles gravaram Roots to the Branches e o último álbum deles que foi o JethroTull.com, da época de 2000. Eles gravaram outros álbuns depois, mas como Jethro Tull, esses são os que ficaram mais dessas fases. Eu acompanhei todas as fases do Jethro Tull, tenho vários álbuns deles e sempre gostei bastante. Essa música, Thick as a Brick, por que eu digo que ela é icônica? Ela foi um álbum conceito.
O Ian Anderson tinha recebido a crítica tinha aclamado o Aqualung, o álbum Aqualung, mas tinha dito que era um álbum conceito. Ele disse que não. Então eu vou mostrar para vocês o que é um álbum conceito. E ele compôs o Thick as a Brick como um álbum com uma música só. Cada lado do disco, era um álbum simples, tinha uma parte da música. E toda a música era baseada num conceito único. Uma história inventada pelo Ian Anderson, que era baseada num poema de um garoto de 8 anos, que ele chamava de Gerald Bostock. Inclusive a capa do álbum, Thick as a Brick, é um jornal onde tem uma manchete dizendo que o garoto, o Gerald Bostock, tinha sido desqualificado no concurso. Aí ele inventa uma história, que o garoto fez um poema, ganhou o concurso de poesia, mas quando o poema dele foi lido na BBC, houve muitos protestos e, devido a esses protestos, o júri decidiu desqualificar o garoto. E todo o poema do garoto fala do amadurecimento, do crescimento, da descoberta da sexualidade e de como ele, o garoto, via os adultos e as tolices que os adultos faziam. E realmente, a letra da música Thick as a Brick é bastante polêmica, tem versos bastante polêmicos. E ela começa com aquele trecho Really don't mind if you set this one out. E depois vai falando, e por aí vai. So you ride yourselves over the fields and make all your animal deals. Ou seja, ela vai falando da sexualidade e tudo mais do ponto de vista de um garoto que estava entrando naquela fase. E o disco todo gira em torno disso. A música tem vários, vamos chamar de movimentos, para não chamar de partes, né? Várias partes. No mesmo lado, a música vai evoluindo de maneiras diferentes. E tem um arranjo muito interessante, tem muita flauta, muitas cordas, o Ian Anderson era chegado a cordas, além do Martin Berry ser um excelente guitarrista. E tem teclado também, tem muito teclado. O vocal da música é fantástico, é bem renascentista mesmo. E esse álbum sofreu muita influência do grupo de humor inglês Monty Python, ou Monty Python, não sei como é que se fala. Naquela época dos anos 70 ele fazia muito sucesso. E o Ian Anderson parece que gostava deles e resolveu acrescentar um toque humorístico para lançar esse disco, né? O Thick as a Brick é icônico do Jethro Tull porque é bem o estilo dele. O Jethro Tull sempre foi um conjunto assim crítico, né? Nas fantasias medievais que ele tocava sempre tinha uma crítica muito grande à sociedade, ao comportamento estabelecido, e sempre foi um conjunto não convencional. Enquanto os outros conjuntos de rock progressivo abusavam do sintetizador e da guitarra e coisa e tal, o Jethro Tull ainda ia na flauta, naquela viola pequenininha, eu não sei o nome daquele instrumento, parece uma charanga, que o Ian Anderson toca em vários momentos, é um violão bem pequenininho. Eles tocam instrumentos renascentistas, alaúde, numa das músicas dele, eles chegam a tocar uma bateria medieval, é uma coisa fantástica. Eles tiveram várias fases, né? Uma das fases que eu mais gosto, a música que eu mais gosto do Jethro Tull não é Thick as a Brick. O meu amigo Augusto, se você perguntar para ele, ele vai dizer que é Aqualung, ou talvez My God. Também não são as músicas que eu gosto mais do Jethro Tull. A música que eu mais gosto do Jethro Tull é Budapest. Budapest é uma música, uma balada romântica, que é do álbum Crest of a Knave, de 1987, que já é da fase hard rock deles, vamos dizer assim. É a música que eu mais gosto, fantástica. Todas essas músicas que eu estou falando estão na playlist Jethro Tull do nosso canal e você pode ouvir lá. Eu fui a 2 shows do Jethro Tull no Brasil. Eles já tiveram aqui várias vezes, mas eu só fui a 2 shows, um em 1996 e um em 2007. O de 1996 foi o lançamento do álbum Roots to the Branches, que já é da fase world music deles, é bem ambientado na Índia, na cultura indiana. Muito interessante o álbum, muito interessante o show, muito fantástico. Tá?
Eu diria para vocês que a principal diferença entre o Jethro Tull e os outros grupos progressivos são as suas características. O Jethro Tull é muito marcante. Você ouve Pink Floyd tocando, em certos momentos você pode confundi-lo com outros conjuntos progressivos. Uma variação de estilo, um pouquinho de variação de pegada, mas há uma confusão. O Jethro Tull é inconfundível. Você não confunde uma música do Jethro Tull com a de outro conjunto. Um dos conjuntos que chega perto é o Premiata, Foreigner Marconi. Aquela música É Festa, lembra muito as músicas do Jethro Tull, né? Como o Ian Anderson se tornou o principal líder e compositor da banda e tinha uma personalidade forte, ele impôs ao grupo a personalidade dele e isso manteve o grupo no mesmo rumo, no mesmo estilo musical até o final. No final eles desbandaram mais para world music, o Ian Anderson começou a gravar muitos discos solo. Tem um que eu esqueci o nome do álbum, mas é sobre os pássaros, que é muito bom, do Ian Anderson. Mas eles mantiveram. Você pega, por exemplo, o Dot.com, você ouve as músicas do Dot.com, parece que você não está ouvindo o Jethro Tull. Mas lá no fundinho alguma coisa te diz que aquilo é Jethro Tull. É um determinado acorde, uma determinada mudança, esse tipo de coisa. E o Jethro Tull tem outra característica. Diferente dos outros conjuntos progressivos, ele é polêmico. Nem todo mundo gosta, e nem todo mundo gosta de cara. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu só comecei a gostar do Jethro Tull com mais de 30 anos na cara. Apesar de conhecê-lo desde adolescente. Eu não gostava. O Jethro Tull você precisa ouvir com muita calma, mais calma do que os outros conjuntos progressivos. E tem um momento para você gostar, né? Mas de qualquer forma é uma experiência musical fantástica e eu coloquei na playlist do canal as músicas que eu acho que você deveria ouvir do Jethro Tull. Não estão todas, nem estão todas as fases, mas estão as principais. Bom, gente, é isso aí. Eu mando um abraço para vocês. Ainda estou em casa, ainda estou sofrendo as sequelas do mototáxi que me atropelou, mas espero retornar em breve com mais vídeos para vocês. Um grande abraço para vocês.